Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Cortes de Matemática. Aqui você encontra os momentos mais instigantes da matemática e física. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo. Então agora, isso é o que eu queria falar por enquanto sobre superfícies de Riemann, e agora eu queria falar para vocês um pouco sobre o que são espaços de Moduli. Então, de forma geral, um espaço de Moduli, M, ele em geral vai ser uma variedade algébrica, vamos pensar dessa forma, é algo um pouco mais geral do que isso, mas vamos pensar numa variedade algébrica, ou seja, uma variedade definida por equações polinomiais em algum espaço projetivo, e os pontos dessa variedade, eles vão estar em correspondência um a um com certos objetos que a gente está interessado em estudar. Então, aqui vai depender do problema que a gente está querendo estudar. A gente tem os possíveis objetos dentro dessa classe que a gente quer estudar, e a gente módulo alguma relação de equivalência, e a gente tem uma bijeção entre esses objetos e os pontos dessa variedade, mas isso não é uma bijeção qualquer, é uma bijeção que vai dar sentido à noção de famílias contínuas. Deixa eu começar com um exemplo bem simples, talvez o exemplo mais simples que a gente pode pensar. Vamos supor que esses objetos que eu estou querendo parametrizar, então eu vou olhar para um exemplo. Vamos supor que eu estou querendo olhar para retas em R2. Então eu quero considerar, eu tenho R2 e eu quero considerar o conjunto com todas as possíveis retas de R2 e eu quero dar uma estrutura algébrica para esse conjunto. Então, nesse caso, se você tem uma reta vai ser dada por uma equação AX mais BY mais C igual a 0. Aqui eu quero que os coeficientes das variáveis x e y não se anulem simultaneamente, então essa aqui é a condição. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é, a cada reta, para cada equação desse tipo, eu posso associar um ponto com coordenadas A, B e C em R3. E os únicos pontos que não são associados a nenhuma equação desse tipo são exatamente os pontos no eixo Z. Mas agora repara o seguinte, que se eu multiplicar esses coeficientes por um número real não nulo, a nova equação vai me dar a mesma reta. Então, o que isso está dizendo para a gente é que qualquer reta aqui pela origem, qualquer ponto dessa reta, ele vai parametrizar, vai corresponder à mesma reta. Então, a mesma reta de R2. Então, o que eu vou fazer? Bom, para começar, eu poderia olhar simplesmente para a esfera de raio 1 aqui. Então, eu escolho os meus coeficientes A, B e C de forma que o módulo desse vetor seja igual a 1. Então, aqui eu tenho que tirar esse polo norte e polo sul da esfera. E agora, a única redundância que eu ainda tenho aqui nesse espaço de parâmetros é que, dado um ponto na esfera, A, B e C, a antípoda desse ponto, menos A, menos B, menos C, vai me determinar a mesma reta. Então, o que eu faço é identificar esses pontos da esfera. Então, alguns de vocês já devem, imagino, ter percebido que a gente obtém dessa forma. Então, para começar, deixa eu cortar essa esfera, deixa eu só olhar para a parte x maior ou igual a 0. Então, o que a gente obtém é um círculo. Eu vou abrir um pouco esse buraco. Então, a gente vai ter uma faixa aqui. E a única coisa que falta eu fazer é identificar os pontos dessa faixa com dessa faixa, O ponto aqui vai ser identificado com a antípoda. E quando eu faço isso, eu obtenho uma faixa de Möbius. Não sei se eu vou conseguir desenhar isso assim. E essa faixa de Möbius, que é uma variedade algébrica, é um espaço projetivo
RP2 menos um ponto. É uma variedade algébrica que está parametrizando, então, retas. E repara, um ponto importante aqui do espaço de Moduli é que, então, ele não é só uma variedade que parametriza os objetos que a gente quer estudar. A gente ganha aqui, algo mais que a gente, olhando para o espaço de Moduli, a gente pode olhar para famílias. Por exemplo, se a gente olhar para uma família a um parâmetro de retas, que varia continuamente, isso está correspondendo a uma curva nesse espaço de Moduli. E essas curvas, elas têm propriedades, porque esse espaço também é um espaço geométrico. Então, por exemplo, se essa curva aqui for um gerador do grupo fundamental, isso tem um significado geométrico aqui. Isso significa que quando eu faço essa deformação da reta e depois eu volto para ela mesma, na verdade, eu inverti a orientação. Então, a gente ganha muito para estudar, uma forma eficiente da gente estudar espaços de Moduli, certos objetos, é entender a geometria do seu espaço de Moduli. Então, esse é um exemplo mais simples que a gente tem. No nosso caso, o espaço de Moduli que a gente vai estar interessado, um dos espaços de Moduli, é o espaço de Moduli de todas as possíveis estruturas complexas em uma superfície fixa. Então, aqui eu estou fixando uma superfície, por exemplo, uma superfície de gênero 2, e eu quero olhar o conjunto dos objetos que eu quero estudar, são as possíveis estruturas complexas nessa superfície ou, equivalentemente, as possíveis estruturas hiperbólicas nessa superfície. Então, na verdade, Riemann foi o primeiro a considerar esse espaço. Então, Riemann já entendeu que a gente chama de MG, né, que é esse espaço de Moduli, é uma variedade complexa, com dimensão complexa 3G menos 3. Né? Então, na linguagem de Riemann, essas estruturas variavam em 3G menos 3 parâmetros de Moduli, né? Então, essa dimensão complexa. Mas, na verdade, mais ainda, né, ela é uma variedade algébrica, ou seja, ela é dada por equações polinomiais, e isso foi mostrado mais tarde por Mumford, que, só para observar, também é um ganhador da medalha Fields, em 1974. Então, o fato de que é uma variedade complexa, vem da estrutura complexa de S, né, quando você olha para as estruturas complexas como estruturas algébricas, você ganha ainda que ela é uma variedade algébrica. E se você olha para MG como um espaço de Moduli de estruturas hiperbólicas, você ganha uma outra personalidade do MG, que é que ele é uma variedade simplética, né, com dimensão real 6G menos 6. Então, os dois trabalhos da Marianne que eu vou discutir, eles olham para essas duas personalidades de MG. Então, o primeiro trabalho que eu vou descrever, ele vai olhar para MG do ponto de vista simplético. Né? Então, deixa eu falar um pouco mais sobre essa estrutura simplética. Né? Então, o que é uma estrutura simplética numa variedade? Então, essa estrutura simplética, então, como eu falei, ela vem do fato de que a gente está olhando para estruturas hiperbólicas em S, e ela é construída de maneira natural. Então, uma estrutura simplética vai ser uma dois-forma diferencial com certas propriedades, que vai ser construída da seguinte forma. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso falar é um pouco sobre geodésicas. Então, eu não falei sobre isso quando eu falei de uma métrica, né, eu expliquei que a gente consegue, usando a métrica, calcular distância, comprimentos de arcos, e isso nos dá uma noção de geodésica. Então, o que é uma geodésica? Uma geodésica numa superfície é uma curva com a propriedade de que, pelo menos localmente, ela é a curva com o menor comprimento que liga dois pontos. Então, essa noção de geodésica é uma generalização de retas no espaço euclidiano. Então, elas são curvas que, pelo menos localmente, elas minimizam a distância entre dois pontos. Ok, então, dito isso, na verdade, deixa eu só falar um pouco mais, que geodésicas, em geral,
ela tem essa propriedade de minimizante local, mas globalmente ela não precisa ser a menor, a curva que minimiza a distância entre dois pontos. Então, em geral, se você pega uma superfície de Riemann, a maioria das geodésicas, na verdade, uma propriedade importante das geodésicas é, dado um ponto, dado qualquer direção tangente na superfície, existe uma única geodésica que passa por esse ponto com aquela direção tangente. Então, isso é uma propriedade especial das geodésicas. Então, se você continuar essa geodésica, a maioria das geodésicas não vão ser fechadas. Vão ser, o fecho delas, na maioria dos casos, para uma geodésica genérica, o fecho é toda a superfície de Riemann, mas pode ser qualquer coisa, pode ser um fractal, por exemplo. Mas existem também algumas geodésicas fechadas. E essas geodésicas fechadas, elas são importantes para a decomposição em par de calças de qualquer superfície simplética, né? Então, uma superfície simplética é uma superfície de gênero maior ou igual a 2 uma superfície hiperbólica é uma superfície de gênero maior ou igual a 2 junto com uma métrica de curvatura constante menos 1. Então, dessa métrica a gente tem uma noção de geodésica. E a decomposição em par de calças é uma decomposição da minha superfície em superfícies com esse formato aqui, onde essas curvas aqui no bordo são geodésicas. E é um resultado básico que, dado qualquer superfície hiperbólica de gênero G, a gente consegue cortá-la em 2G menos 2 pares de calça, cortando ao longo de 3G menos 3 geodésicas. Então, por exemplo, no caso do bitoro, eu poderia fazer um corte aqui, um corte aqui e um corte aqui. E com isso, se observa que se eu cortar ao longo dessas geodésicas, eu tenho uma decomposição em pares de calça. E essa decomposição, ela vai ter essas geodésicas, elas vão ter certos comprimentos, L1, L2, L3. Ok. E, por outro lado, então, eu começo então, com a minha superfície hiperbólica, eu corto ao longo das geodésicas e faço a decomposição em pares de calça, e a ideia é que eu quero reconstruir a minha superfície a partir dessa decomposição. Então, uma observação é que se você começa com um par de calça desse tipo e você me diz qual o tamanho dessas 3 geodésicas aqui, a estrutura hiperbólica desse par de calça está completamente determinada. Tem uma única métrica possível que vai me dar essas geodésicas com esses tamanhos dados. Então, mas para reconstruir a superfície, eu preciso de um pouco mais do que isso. Eu preciso saber como que eu faço para colar 2 pares de calça ao longo de cada geodésica. Então, a moral aqui é que, para determinar a estrutura hiperbólica da minha superfície, eu começo com uma decomposição nesses 2G menos 2 pares de calça, cortados ao longo dessas geodésicas, e eu preciso dizer quais são os comprimentos dessas geodésicas, e tem esse outro fator, que é o fator de torção, que ele diz como que a gente está colando esses 2 pares de calça ao longo de uma geodésica. Então, com esses parâmetros aqui, a gente determina completamente a estrutura hiperbólica da superfície. Ou seja, o que a gente está vendo aí é que no nosso espaço de moduli, a gente tem exatamente 6G menos 6 parâmetros reais, que são os comprimentos e os twists, né, as torções. E se você, a partir dessas coordenadas de Fench-Nilsson, que são como elas são chamadas, você constrói a forma simplética no espaço de moduli, que é DL, que é a soma de 1 a 3G menos 3 de DLI, wedge D tau I. Então, essa é a forma simplética no MG. E o que vai ser importante sobre essa forma simplética é que então, é uma 2 forma. Então, se eu elevar essa 2 forma, tomar o produto, elevar a potência 3G menos 3,
o que eu obtenho é uma forma de volume no espaço de moduli. Então, essa forma de volume ela vai ter um papel bastante importante. Ok, então, deixa eu só finalizar essa parte falando de alguns outros espaços de moduli, além de MG. Então, tem um outro espaço de moduli muito parecido, que é o MGN. Então, o MG parametriza superfícies de Riemann de gênero G, ou estruturas complexas ou hiperbólicas em gênero G, e esse N aqui é um certo número de pontos marcados. Então, do ponto de vista de superfície de Riemann, isso é simplesmente uma superfície de Riemann de gênero G e N pontos marcados nessa superfície. Se você está pensando do ponto de vista de superfícies hiperbólicas, isso é uma estrutura hiperbólica com certos cúspides em N pontos. Tem um outro espaço também que é uma generalização desse, que é então MGN, então eu tenho superfícies de gênero G, e esse N aqui, na verdade, em vez de eu olhar para N pontos marcados, eu vou olhar para uma superfície com bordo, onde os bordos eu tenho N curvas no bordos e essas curvas são geodésicas de comprimento, L1 até Ln. Então, isso tem a ver com aquela decomposição em pares de calça que eu descrevi. Quando esses L's são iguais a zero, a gente exatamente cai no caso de MGN. Um outro espaço que é importante do ponto de vista de geometria algébrica, esse espaço MGN, em geral, não é um espaço compacto. É fácil você pensar em deformações, você pode, por exemplo, pensar em deformações de superfícies de Riemann, deformações contínuas, diferenciáveis. Então, por exemplo, eu posso pensar numa deformação, eu escolho aqui, por exemplo, uma curva, e eu posso pensar numa deformação da métrica, por exemplo, que vai diminuindo essa curva até no final eu ter uma situação algo parecido com isso daqui, que vai ter uma singularidade nesse ponto. Então, isso não é uma superfície de Riemann, a gente tem aqui isso aqui não é um ponto suave, a gente tem uma singularidade, mas Deligne e Mumford construíram uma compactificação, que é chamada de compactificação de Deligne e Mumford, do espaço de moduli, que tem um papel importantíssimo, não só na geometria algébrica, mas também na física matemática. Então, só para ilustrar isso, como esses espaços de moduli aparecem bastante na matemática, Witten, que foi também medalhista Fields, conjecturou fez uma conjectura, que eu vou explicar agora. Bom, na verdade, eu vou dar uma ideia, né? Então, eu tenho esses números aqui, isso aqui são números, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu tenho certas formas que eu posso integrar em MGN. Então, eu não vou explicar exatamente o que são, mas isso aqui posso pensar em formas que são associadas bastante naturalmente a esse MGN, para qualquer conjunto de coeficientes D1 até Dn satisfazendo certas condições, eu posso olhar para essa integral aqui.